E agora a gente vai ter então a palestra do Fabiano Menegildo, que vai falar sobre a evolução, o maior espetáculo da Terra. E Fabiano, ele é mestrando em bioinformática, né, Fabiano? E pela Universidade de Mogi das Cruzes, e se especializando na teoria da evolução. Ele é uma pessoa que, assim, os criacionistas amam ele, de paixão, sabe? É platônico a coisa. Então, eu já vou passar a palavra agora para o Bruno, que vai fazer ele, na verdade, Bruno, ele é do Diretório Acadêmico da Biologia, Charles Darwin, e também é membro do grupo de ateus aqui da universidade. Nesse momento ele vai estar representando o nosso grupo de ateus e quem vai estar representando o grupo de diretório. Se tiver algum interesse do diretório, que tiver vontade de falar e se posicionar como diretório, você pode falar, tá? O seu nome, mas ele vai apresentar todo mundo da mesa, tá? Então, gente, boa tarde. Vou começar a apresentação pela Adriele, a nossa representante feminina da mesa. A Adriele é estudante de biologia, faz parte do diretório acadêmico e estagia no LEP, né? Laboratório de Ecologia de Peixes. Põe do Hélio. Temos também o nosso professor Hélio Ricardo. Mas você fala dele. O professor Hélio trabalha com sistemática de anuros, né, professor? Dá aula pra gente lá também na biologia, é aqui da casa. E o professor Heriberto trabalha com genética. O professor Heriberto é doutorado pela Unicamp, não é? Unicamp. E dá aula de genética e trabalha com genética evolutiva. Oi? Ecológica, desculpa. Então, Fabiano, se quiser começar. Então, boa tarde para todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite para realizar essas duas palestras sobre evolução. É um tema extremamente importante que eu gosto bastante. Então, para falar um pouco de mim, eu trabalho com biotecnologia, eu trabalho com bioinformática, trabalhando com expressão gênica. Faço um trabalho de divulgação científica voltado para a área de evolução biológica e educação, no site chamado Evolution Academy, e estou bastante tempo nessa área. Então, a palestra, eu até roubei o nome do livro do Dawkins, que é um dos melhores livros hoje que fala sobre evolução, que é o maior espetáculo da Terra. Então, eu quero falar um pouco sobre evolução, como existe um público bastante diverso, eu vou usar alguns termos mais básicos da evolução, pelo menos para todos saírem falando um pouco, conhecendo o que é evolução. Para quem é biólogo, a evolução é a base estrutural de toda a biologia. Ele é um arcabouço teórico que unifica toda a área da biologia. Existe um geneticista, o Domzhansky, que dizia que nada em biologia faz sentido exceto a luz da evolução. E eu concordo 100% com ele. E eu vou tentar apresentar por que isso ocorre. Então, antes de qualquer coisa, eu acho importante a gente definir o que é evolução. E uma definição básica já é interessante já. Então, evolução, quando nós falamos de evolução, nós estamos falando de descendência com modificação. Ou seja, organismos que têm sua descendência e alterações ao longo do tempo. Durante a palestra, eu vou falar de alguns tópicos que são mecanismos da evolução, ou seja, como nós tentamos explicar hoje a evolução, e durante os tópicos eu vou apresentando evidências para cada um desses mecanismos. Os mecanismos que nós vamos falar hoje é justamente a descendência com modificação, a ancestralidade comum, a seleção natural, que é a principal ideia que Darwin defendeu no seu livro, que o Rafael falou no começo da apresentação dele,
Mutações, que é um termo que hoje cada dia mais nós escutamos na TV, em tudo que é de lugar, está muito ligado à genética. E a especiação, que é justamente o que torna possível novas espécies surgirem. Então, a primeira coisa que eu acho importante ficar na cabeça de todos é que nem tudo que muda corresponde à evolução biológica. Então, diariamente nós vemos folhas caindo no outono, flores surgindo, diversas mudanças na natureza que ocorrem com certa frequência e no decorrer do tempo. Você está na sala, vê sua amiga, hoje ela está um pouquinho mais gorda, amanhã está mais magra. Isso são mudanças. Mas isso não quer dizer que isso diretamente é evolução biológica. Como a gente definiu logo no início, evolução biológica ela depende justamente de uma herança, uma descendência envolvendo herança genética. Então, essa é uma informação muito importante. Nem tudo que a gente vê mudando é uma evolução biológica na natureza. Pode passar. Então, o primeiro termo que nós vamos falar um pouco é sobre a descendência com modificação. Então, como a gente disse, descendência com modificação são essas alterações que envolvem justamente herança genética. São duas imagens que eu gosto bastante. A primeira é uma batata, você vê que ela tem alterações ali na coloração, e você vê isso acontecendo todo dia na sua casa. Deixa uma batata lá que você vai ver que ela vai ter mudança já na coloração. Mas isso não envolve alterações genéticas que vão passar para a próxima geração. Então, isso é uma mudança que você vai ver ao longo do tempo que não é uma mudança evolutiva. Abaixo nós temos o cabeça de batata, que as crianças brincam diariamente. Ele representa uma árvore evolutiva. Ou seja, nós temos lá embaixo um cabeça de batata só com chapéu. Ele tem algumas alterações gerando novas linhagens. Essas alterações seriam alterações que passam para a próxima geração. Lá em cima nós temos novas gerações, onde tem um olho, outro já tem um rosto, com uma orelha, outro não. Um só com a orelha. Então essas alterações ocorrendo ao longo do tempo e sendo transferidas para a próxima geração é o tipo de alteração que eu quero falar sobre evolução biológica, descendência com modificação. Algo muito importante de ficar em mente também é que a descendência com modificação, quando nós falamos de evolução, ela faz parte do fato científico, ela é um fato científico. Falaram antes sobre algumas ideias criacionistas ao longo da história da ciência. E se acreditava que os organismos estavam fixos na Terra. Ou seja, os organismos surgiam, eles não passavam por alterações. Eles foram criados de uma forma e assim permaneciam ao longo do tempo. Até hoje os organismos seriam iguais como eles foram criados. Mas não, hoje nós sabemos que todos os organismos passam por descendência com modificação. Basta ver você, seu pai e sua mãe. Você é a junção do seu pai e sua mãe com algumas alterações. Qualquer coisa que eu for falar além da descendência com modificação, eu já estou falando sobre teorias científicas que tentam explicar essa descendência com modificação. Então, o Marcos falou um pouco sobre o que é teoria, o que é o fato, nós já discutimos, e o que são hipóteses. E nós vamos falar um pouco de cada mecanismo que foi apresentado anteriormente. Deixa eu passar para mim. Então, a primeira ideia que nós vamos falar, que eu já tinha até falado na mesa, é da ancestralidade comum. O que diz exatamente a ancestralidade comum? Que toda a vida na Terra, ele tem uma descendência que pode ser elevada a um indivíduo em comum. Então, todos nós, todos os animais, todas as plantas, todos os organismos vivos seriam primos, formando uma bela árvore genealógica que nós vemos nossos parentes. Nós conseguimos puxar nossos avós, bisavós, tataravós, nossa família inteira numa mesma árvore. E a gente consegue fazer isso também quando nós tratamos da evolução biológica, até um ancestral comum em específico. Quando eu digo ancestral, existem duas correntes. Uma que trata exatamente de indivíduo, uma célula comum que deu origem aos outros. Existe uma outra corrente que trata de uma população, um grupo de células que deu origem a toda a diversidade da vida. Então, são duas correntes defendidas
que depois eu até vou entrar um pouco nesse detalhe. Uma forma da gente verificar a questão da ancestralidade comum, durante a palestra eu vou usar bastante dados um pouco mais recentes. Por quê? Nós aprendemos no ensino médio, todo mundo, sobre fósseis, que nós conseguiríamos comparar fósseis, anatomia, e hoje nós estamos na área, o quê? Na época da genômica, da proteômica, genômica estudando genes, proteômica estudando nossas proteínas. Então seria legal tratarmos de dados que nós conseguimos ler hoje na mídia. E esse texto do Richard Dawkins é bastante interessante porque ele é de um livro um pouco antigo, chamado O Rio que Saía do Éden, da parte chamada Toda a África e Sua Progênie. E o que ele fala nesse texto? 12 trocas de letras separam o citocromo humano do citocromo C dos cavalos, nossos primos muito distantes. Então, o que ele afirma? Nós temos o citocromo C, que é uma estrutura muito importante para todos os animais, e esses animais que ele apresenta, nós, humanos, e os cavalos, ele tem uma diferença entre eles de 12 trocas de letras. Quando eu falo trocas de letras, eu estou falando de aminoácidos, que são algumas informações genéticas que são, ao longo do tempo, que fazem parte do nosso corpo e passaram também por processos evolutivos. O que a gente, lendo esse livro, qualquer um que lê que não é da área da biologia, ou mesmo biólogos, deveriam pensar, será que Dawkins está falando a verdade? Será que essa afirmação do Dawkins faz sentido? E o que nós fizemos só para exemplificar para todos? Essas letrinhas, todas coloridas que nós temos aqui, são justamente representações dos nossos aminoácidos que compõem o citocromo C. Então, na parte superior nós temos o citocromo C humano, ok? Primeira parte ele vai até 60, são 60 primeiros aminoácidos que compõem essa proteína do citocromo C. Embaixo nós vamos até 105. Então, o que nós podemos afirmar? O citocromo C é composto por 105 aminoácidos. Embaixo nós temos lá, tá vendo, ó, cavalo? Da mesma forma, ó, 60, 105. E o que nós fizemos para exemplificar e verificar se existe mesmo essa ancestralidade que o Dawkins afirma? Nós comparamos. Tudo que for um asterisco é porque é igual, não tem diferença nenhuma. Você vai ver ali, ó, que as letras são as mesmas, tá vendo? São os mesmos aminoácidos. Tudo que é diferente de um asterisco é porque é diferente. Se nós contarmos cada uma dessas diferenças, ou um espaço ou 2 pontos, nós vamos chegar num valor de 12 trocas de letras, como o Dawkins falou. Então, o que isso é interessante? Quando nós tratamos de ancestralidade comum, nós temos diversas formas de testar, inclusive da genética. Se nós pegarmos qualquer outro animal, um porco, uma galinha, nós vamos também fazer contagens desses aminoácidos. E o legal é que ele vai formar um valor que vai corresponder justamente à história evolutiva. Ele vai mostrar que alguns organismos estão mais próximos do que os outros. Pode passar. E quando a gente fala do ser humano e os outros primatas? Porque todo mundo bate muito. Eu aceito a evolução quando eu falo de outros animais, mas e os seres humanos? Podemos fazer a mesma coisa, sem nenhum problema. Nós tínhamos cavalo lá com 12 diferenças até o ser humano, correto? E se a gente colocar humano, chimpanzé, bonobo? Bonobo é um tipo do chimpanzé, um pouco diferente em questão comportamental. Orangotangos e uma espécie de macaco em específico. Funciona da mesma forma. Tudo que é asterisco é igual, então nós estamos testando 105 aminoácidos, citocromo, todos têm o mesmo valor, só que se nós observarmos, ó, tudo é igual, a não ser onde está a minha setinha ali, ó. E o interessante é que esse que não é igual só acontece no macaco, nosso primo um pouco mais distante. Então, o que nós podemos afirmar de início? Que todos esses organismos têm um parentesco, eles estão muito próximos, baseados no citocromo C. Mas nós podemos fazer isso com outras análises, para validar. E que em algum momento da história evolutiva, nós tivemos uma pequena alteração ali, ó, no macaco, onde um T, que é uma nomenclatura de um aminoácido, passou para um I,
e isso percorreu toda a história evolutiva até chegar a nós. Então nós podemos afirmar e montar uma bela de uma árvore mostrando essa ancestralidade comum entre os seres, indiferente do ser que nós tratarmos. Então isso é uma grande evidência quando tratamos de ancestralidade comum. Como eu falei, eu não ia me ater muito a evidências que nós já vimos no ensino médio, mas vamos falar um pouco delas. Para a ancestralidade comum, nós conhecemos o registro fóssil. Nós temos diversas evidências de registro fóssil relacionado à ancestralidade comum. Por exemplo, a evolução de aves, nós temos um registro fóssil muito consistente mostrando a evolução de terópodes, que são alguns tipos de dinossauros que deram origem às aves, até as aves. Boa parte das pessoas aqui já devem ter ouvido falar do Archaeopteryx, que é justamente um fóssil bastante emblemático entre essa transição. Existem diversos outros, ele é só o mais conhecido e não é o único. Se pegarmos, por exemplo, fósseis de cavalos, fósseis de baleias, são outros dois grupos que são muito bem descritos. Nós temos uma linha de fósseis que demonstra todas as alterações que foram preservadas até se chegar a esses organismos. Outra evidência seria a biogeografia. O que é a biogeografia? A distribuição das espécies ao longo do planeta. E o legal é que quando nós tratamos da biogeografia, nós estamos tratando também das alterações geográficas que ocorreu na Terra ao longo de bilhões de anos. Então tivemos Pangeia, onde continentes estavam unidos, se separaram, e isso a gente consegue contar uma história tanto pelas alterações quanto pelo registro fóssil que nós observamos. Temos a embriologia comparada, onde nós conseguimos verificar os estágios de desenvolvimento dos organismos e ver que ele também conta uma história que nos traz essa ancestralidade comum. Além disso, nós temos a anatomia comparada, que é o que mais vemos em livros de ensino médio, que trata de termos como homologia, como analogia e os famosos órgãos vestigiais que validam a evolução. Como eu falei, um dos mecanismos mais importantes da evolução, mais emblemáticos quando nós falamos de evolução biológica, é a seleção natural. A seleção natural ela foi proposta um pouco antes de Darwin. O Darwin e o Wallace eles chegaram nas mesmas ideias, como o Rafael apresentou. Darwin publicou o seu livro conforme o Rafael apresentou na primeira palestra, e a seleção natural foi a principal ideia que ele apresentou. Quando nós falamos de seleção natural, ele pode ser exposto como uma pequena fórmula que eu apresento lá em cima, que é a variação, mais reprodução diferencial, mais hereditariedade, que é igual à seleção natural. E é justamente o que eu falo lá em cima. É o resultado simples de variação, reprodução diferencial e hereditariedade. Embaixo nós temos um pequeno exemplo do que nós estamos falando, daquela fórmula. Então nós temos pequenas mariposas ali, que se reproduzem no ambiente. Os organismos se reproduzem, então ali a gente tem as pequenas larvas nas folhas. Mariposas vivendo nos galhos, larvas vivendo nas folhas. Essas mariposas, esses filhotes, eles vão se desenvolver em um momento. Se desenvolvendo, nós podemos ter variação nesse desenvolvimento. Por quê? Nós carregamos genes. Lembre da questão da ervilha lá, do Mendel. Ervilhas amarelas, ervilhas verdes. Então, nós temos variação em população. Isso pode gerar, por exemplo, mariposas claras, mariposas escuras. Só em vocês observarem daí, vocês veem que as mariposas escuras são um pouco mais difíceis de ver. Isso é válido também para os predadores. Então, em todo um ambiente cíclico, nós temos questões de competição entre os organismos, tanto da mesma espécie quanto de espécies diferentes, como nós também temos a predação, onde organismos predam os outros. As mariposas claras, elas são mais fáceis de ver do que as escuras. Então elas serão mais predadas. Não é que elas vão ser só serão predadas as mariposas claras. Elas são mais fáceis, elas serão predadas mais fáceis. Escuras também serão predadas. Com essa variação de predação, mariposas escuras vão acabar se reproduzindo um pouco mais que as claras.
Se reproduzindo um pouco mais, elas vão poder levar para os seus descendentes, lembra a descendência com modificação? O gene referente à cor um pouco mais escura. Então, o que significa isso? Por causa da predação, o gene da cor escura acabou sendo selecionado, ele teve uma melhor adaptação ao ambiente e uma maior aptidão. Ele teve a chance de deixar mais descendentes do que a cor clara. E na próxima geração nós vamos ter organismos de cor escura em maior número do que os organismos de cor clara. Quando falamos de seleção natural, algo muito difundido é que a seleção natural ela trata de sobrevivência do organismo mais forte. A gente sempre lê, não, Darwin falou que os mais fortes sobrevivem. Não, Darwin nunca falou que os mais fortes sobrevivem. Primeiro que ser mais forte, o que é ser mais forte? Qual a característica que nós estamos comparando para dizer que ele é mais forte? Físico. Então temos que definir o que é forte. Quando Darwin disse, ele falou sobre o mais apto. Ser mais apto é ter uma maior aptidão para deixar descendentes. Não quer dizer que o organismo mais forte sempre é o mais apto. Às vezes o mais fraco seria mais apto que o mais forte. Quando nós tratamos de evolução biológica e seleção natural, nós estamos tratando de algo que acontece ao longo do tempo. Pense numa praça do lado da sua casa. Essa praça, ao longo do tempo, ela tem variações, ela tem mudanças. Muitas coisas mudam em um ano em uma praça do lado da sua casa. O ambiente também muda. O ambiente mudando. O que hoje é bom, amanhã pode não ser. Então, quando nós tratamos do mais apto, nós estamos falando de algo temporal. Algo que pode mudar a qualquer momento da história da Terra. Então, algumas informações interessantes de nós tratarmos evolução ela não é progresso. Ela não é uma escadinha bonitinha que nós vemos onde nós temos o organismo mais fraquinho até o mais forte. Não, progresso não é evolução. 2. Evolução não é melhoria. Ela não tem a obrigação de trazer caracteres melhores. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente isso. 3. Ela não tem direção. Ela não está pronta para trazer o ser humano para a Terra. Ela ocasionou o ser humano. Ela não tinha um foco do ser humano ser o topo evolutivo dos animais. Não, isso não existe, porque não existe progresso, não existe direção e nem melhoria. 4. Ela não tem meta, que está muito próximo dela não ter uma direção. O ser humano não é a meta da teoria evolutiva. E quando nós falamos de seleção natural, outra coisa que nós temos que lembrar ela não tem um objetivo, ela não quer transformar organismos em seres mais fortes. Ela acontece por variações ao longo do tempo no ambiente. Ela não produz perfeição também, afinal, se o tempo muda, o que é perfeito agora, daqui a pouco não é mais perfeito. Então, perfeição não existe quando nós estamos falando de evolução. E 3, ela não é guiada por nada até que se prove. Nós não temos nenhuma evidência que seleção natural é guiada. Nada foi testado até hoje que prove que seleção natural é guiada. Como eu falei, eu queria trazer um pouco mais falando sobre os seres humanos. Uma pergunta que surge é, a seleção natural atuou na evolução humana? Ou só atua nos organismos, nos outros organismos? Ela continua atuando? Um caso evolutivo interessante, quando nós falamos dos seres humanos, está ligado a um gene da nossa amilase, que é utilizada para a degradação de amido. Então, o que nós temos ali? Todos os mamíferos, ele tem esse gene. Ele tem o gene da amilase pancreática, que é produzido no pâncreas. Os seres humanos, durante a história evolutiva, ele sofreu uma duplicação. Ou seja, você tem o gene, que é onde expressa essa amilase. Ele foi lá e copiou todas essas bases de dados que nós vamos ver mais à frente um pouco mais sobre mutações. Eu vou voltar nesse tema. Então, ele copiou toda a sequência que gera essa amilase.
Pensa assim, se eu tenho 2 genes para degradar amido, ele vai ter uma vantagem em cima de uma pessoa que só tem 1, ou não? Pelo menos uma vantagem ele vai ter. Quando tratamos de evolução, nós estamos tratando de populações. Então a população, ela acabou tendo essa duplicação. E o que aconteceu? A duplicação, ela acabou fornecendo uma vantagem seletiva para esses indivíduos. Eles começaram a degradar amido mais facilmente. Toda vez que nós temos uma alteração genética, o importante é, será que ela vai se fixar nessa população? E o que aconteceu? Ela se fixou. Lembra que da descendência com modificação, as cores passando mais para frente? Ela passou para a próxima geração. Então os organismos, eles tiveram essa alteração, esse gene duplicado foi selecionado e foi para a próxima geração. Em determinado momento, passa para mim. Nós tivemos um evento, que eu acreditei que você ia entrar, nós tivemos uma ação de um tipo de vírus, chamado de retrovírus. O retrovírus é um vírus que ele consegue copiar o material genético dele para o genoma do organismo que ele infecta. O que ele fez? Ele copiou o material genético dele para o nosso genoma. Quando ele copiou, lembra que eu falei que eles duplicaram? Então tinha 2 cópias de gene. E esse material ele entrou entre as 2 cópias de gene. E o que ele fez? Ele fez uma alteração que uma das cópias de gene começou a gerar amilase na nossa boca. Ele mudou o ponto onde esse gene ele expressava, onde ele criava essa amilase. Então, além de nós já termos, no caso, a amilase pancreática, ele gerou uma alteração que nossa boca começou a produzir essa amilase. E o que aconteceu? Essa alteração também se mostrou positiva. Quem tinha essa alteração teve vantagem sobre os outros indivíduos que não tinham. Essa alteração também se fixou e passou para a próxima geração. Como nós sabemos disso? Hoje nós temos como sequenciar o genoma de diversos organismos. Então nós temos diversos trabalhos onde nós conseguimos mapear essas alterações e mapear justamente como esse gene entrou no genoma humano e toda essa história como foi alterada. Outro tema interessante que nós já falamos um pouco, mas é sempre importante falar sobre a evolução, são mutações. Todo dia no jornal nós escutamos falar sobre mutações, quando ouvimos falar de doenças, nós ouvimos falar de mutações, mas o que seria uma mutação? Uma mutação são alterações no DNA de qualquer organismo, vivente ou não vivente. Então, são mudanças diretamente no DNA. Quando falamos de mutações, elas podem ser tanto positivas, quanto negativas, quanto neutras. Ou seja, positivas trazem vantagens, negativas geralmente trazem desvantagens, e neutras elas não ocasionam nenhum problema visível, não faz nenhuma diferença inicialmente para o indivíduo. Só que mutações neutras, elas podem perdurar durante gerações, e ela também vai sofrendo mutações. Elas podem gerar tanto novas mutações positivas ou neutras. Mutações, elas são justamente o que gera variabilidade para a nossa seleção natural atuar. Então, a seleção natural, ela não gera novidade em nenhum momento. Ela seleciona baseado nessa variação. E quando nós falamos de mutações, existem diversos tipos de mutações. E ali nós temos alguns exemplos de palavras, onde eu vou usar como exemplo de mutação. Então nós temos aí o BIST, uma palavra comum, sem nenhum tipo de alteração. Do lado, nós temos uma mutação nas letras, chamada de substituição. Como podemos ver, a primeira letra em vermelho foi alterada. Ok? Do outro lado, nós temos uma chamada de inserção, onde uma letra foi adicionada na palavra inicial. Então, o R ali foi adicionado naquela posição. À frente, nós temos uma deleção.
o A foi deletado. Do lado, nós temos uma inversão. O S e o T foram invertidos. Mesmo sendo uma brincadeira, palavras do nosso cotidiano em inglês, é justamente isso que nós vemos no nosso DNA. Todas essas alterações que nós temos aqui, nós conseguimos ver ocorrendo no nosso DNA, no nosso genoma. Então, essas alterações, além de causar variabilidade, mudanças dos nossos genes, elas também podem ocasionar o surgimento de nova informação genética. Elas podem tanto aumentar a informação genética, como reduzir essa informação. E como ocorrem essas mutações? Então, existem diversas formas de como essas mutações podem ocorrer. Algumas, como sabemos, são através de influências externas. Por exemplo, nós temos materiais que são mutagênicos conhecidos. Eles podem ocasionar alterações no nosso DNA. E nosso DNA, nosso corpo, de todos os organismos, eles não são perfeitos. Ele não é perfeito no caso. Ele pode passar por alguns problemas em diversas fases, quando ele tenta copiar o DNA, quando ele tenta criar uma proteína. Então ele tem falhas na replicação. Então, sem querer, ele pode trocar uma letra lá, ele pode deletar uma letra. Nós temos algumas formas de tentar corrigir isso, mas nem sempre isso é perfeito. Um exemplo é no caso de dois nucleotídeos que compõem o nosso DNA. O nosso DNA é composto por citosina, guanina, timina e adenina. São 4, não sei se vocês lembram isso do ensino médio, que é o CGTA. Então é isso que é quando nós vemos o nosso DNA, é um conjunto de CTGA que corresponde a esses nucleotídeos. Existe um evento que acontece no nosso corpo normalmente, chamado desaminação. O que acontece? Por um processo, uma falha, ele pode trocar uma citosina e convertê-la numa uracila. Uracila, ele é um outro nucleotídeo que ele é do RNA. Quando ele troca isso, você tem pares. O C sempre pareia com o G. O T sempre pareia com o A. E essa alteração vai ocasionar o quê? A uracila, ela não vai mais se parear com a guanina ou com a citosina. Você vai ter, na próxima replicação, você vai ter um pareamento de um T com A. Agora não vai fazer muito sentido isso para a gente. Mas no próximo slide ele vai fazer um pouquinho mais de sentido. Vocês já ouviram falar da anemia falciforme? Anemia falciforme é uma doença ocasionada no ser humano, onde nós temos uma hemácia de uma forma falciforme, naquele formato de lua ali. E nós falamos daquela alteração de um C que virou U e pareou contra outra base de dados. Nossa hemácia, ele tem um conjunto lá em cima de DNA, que em um momento ele tem aquela trinca ali, ó, que é uma citosina, uma timina e uma timina. Lembra que eu falei que eles pareiam? Então, uma citosina está pareando lá embaixo com um G, que é a guanina, ok? Timina com adenina. E uma timina com a adenina. Embaixo, nós temos uma hemoglobina normal, que é aquela bonitinha ali, ó. Tá vendo? Do outro lado, o que nós temos? O mesmo DNA, só que ele tem uma citosina. E olha a pequena alteraçãozinha ali, ó. Uma timina, ela acabou virando uma adenina, por uma mutação. E do outro lado nós temos uma outra timina. Quando nós vemos o pareamento, pelo contrário, ó, quando ele monta um RNA mensageiro, que é para onde ele vai mandar as informações para criar nossas proteínas, ele vai ter um GUA, e ele vai acabar criando uma hemoglobina mutante. Uma mudançazinha, uma letra, uma. Olha o que ele me causa ali, ó. Uma anemia falciforme, uma doença humana. Então, mutações, esse é um exemplo de uma mutação negativa. Uma doença não é legal. Ninguém quer ter a anemia falciforme. E pequenas variações podem causar tanto mutações positivas, quanto negativas, quanto neutras. Isso vai gerar problemas na descendência do organismo? Vai.
Mas então ele não deveria ser eliminado pela seleção natural, já que a seleção natural está selecionando organismos, geralmente os mais aptos são selecionados. Só que nós temos uma historinha sobre quando nós tratamos da anemia falciforme. Os mutantes para a anemia falciforme, os heterozigotos, eles muitas vezes têm uma maior resistência a uma outra doença. Eles têm uma resistência à malária. E aonde é que acontece muitos casos de anemia falciforme? Se você fizer um mapeamento, alguns trabalhos de genômica, eles justamente apontam em locais que tem mais anemia falciforme. Então ele tem uma pequena vantagemzinha, malária. Ele tem uma pequena vantagem. Então ele acaba vindo carregado por essa pequena vantagem. Lembra que a gente falou que a evolução não trata de melhoria, do melhor? Se ela tratasse do melhor, isso aqui não é o melhor. Mas ele está gerando uma vantagem para esse indivíduo. E acabou se fixando na população. Você acaba vendo surgindo esses organismos. Um experimento muito legal tratando de mutação, e uma pergunta muito legal sobre mutação é: será que essas mutações acontecem ao acaso? Elas já existem na população? Ou seja, num caso de um antibiótico, a gente sempre ouviu falar de superbactérias. Será que já surgem organismos com mutações para algum tipo de antibiótico? Ou ela só surge depois que o organismo tem contato com o antibiótico? E foi um trabalho muito legal feito por um casal chamado Lindenberg. O que eles quiseram testar? Se essas mutações já surgiam na população como um todo, ou se eles surgiam após o contato com algum fator ambiental. O que eles fizeram? Eles montaram uma placa com algumas bactérias, deixaram a placa crescer, e depois eles clonaram essa placa. O que é clonar? Você pegar a população, fazer uma cópia igualzinha. Essa população ela cresceu, formou colônias de bactérias. O que são colônias? São geralmente pontos de bactérias separados na placa. E depois ele copiou essa placa em um meio com um antibiótico que todo mundo conhece, que é a penicilina. E o que ele queria ver? Qual ia ser a reação dessas bactérias a esse antibiótico? O que aconteceu? Lá no desenho, você tem um X e um Y, em verde. Duas populações dessas bactérias, elas sobreviveram esse contato inicial com o antibiótico. Então, legal, essas populações elas tinham uma resistência à penicilina. Ele perguntou, será que elas criaram essa resistência depois que eles tiveram contato com a penicilina ou isso já tinha na população? Como ele clonou lá em cima, ele tem a placa original. O que ele falou? Então vamos ver como isso aconteceu. E se eu jogar penicilina nessa população inicial? Ela nunca teve contato? Ela não cresceu nesse meio? Se surgiu essa alteração depois do contato, todo mundo vai morrer. Agora, se eles já tinham essa característica, alguém vai sobreviver aí. E o que ele fez? Jogou a penicilina e justamente o que aconteceu? As mesmas populações sobreviveram. Ou seja, nós temos variações nas populações, nós temos mutações, e elas ocorrem na população a todo momento. Então, nós já tínhamos indivíduos na população que tinham, mesmo sem ter contato a esse antibiótico, já tinham uma resistência. Tudo isso que nós falamos anteriormente são mecanismos que o quê? Explica inicialmente a evolução. Mas o principal que nós queremos saber quando tratamos de evolução, e o nome do livro de Charles Darwin é a origem das espécies. Então, como espécies surgem? Que é algo bastante importante. Então, um tema interessante da gente tratar é justamente a especiação, que é justamente como essas espécies vão surgir. Então, como eu falei, especiação é justamente como essas espécies vão surgir. Desculpa, eu acabei. E um dos temas principais da gente definir primeiro é o que é uma espécie. Então, espécie é um conjunto de indivíduos que se intercruzam. Como eu falei quando eu estava na mesa, espécies têm várias definições diferentes.
é um termo que às vezes se torna difícil de definir, e essa definição acaba sendo uma definição importante quando a gente trata aqui como evolução. Pode ser uma definição mais simples, mas que vai ser válida. Ali embaixo nós temos dois desenhos, que pode ser um exemplo de espécie. Uma espécie A está em uma fruta, uma espécie B. E o coraçãozinho, elas se intercruzam ali. Quando tratamos de espécie, são variações. Elas mudam ao decorrer do tempo, elas sofrem mudança, descendência com modificação. E dois termos interessantes quando tratamos de espécie é a anagênese, que é uma forma de surgimento de espécies através de modificações de uma população original sem uma barreira. O que seria uma barreira? Qualquer coisa que não permita duas espécies terem contato uma com a outra. Por exemplo, uma ilha, uma montanha, o que for, é uma barreira geográfica. E esse tipo de alteração, ela ocorre por mutações, a seleção natural que nós falamos anteriormente, e recombinação genética. Qual que é uma das formas mais conhecidas de recombinação genética? Sexo. Indivíduo A tem contato sexual com o indivíduo B, gametas vão se juntar, metade, você tem uma recombinação de dois indivíduos. Se nós olharmos lá em cima na imagem, o que nós vemos? Um smiley verde, que é um ancestral comum, ele vai sofrendo alterações ao longo do tempo, até gerar uma espécie atual, um smiley laranja. Outra ideia evolutiva sobre especiação seria justamente a cladogênese, que é a separação diferente da outra por bloqueio de troca de genes. Então aqui em cima nós temos um exemplo com os smileys. Nós temos uma espécie ancestral que se subdividiu, pode ter sido por uma barreira geográfica, nós vamos falar um pouco mais à frente dessa barreira, gerando uma espécie A e uma espécie B. Então, quando nós falamos de especiação, ali tem uma imagenzinha que explica de uma forma bem simples. Então, vamos pensar numa população de moscas da fruta, aquelas mosquinhas que ficam em cima da banana da casa de todo mundo, que existe em uma região no continente. Então, essas moscas da fruta, elas têm ali sua área de alimentação bonitinha, eles reproduzem em si, é uma espécie. Por algum motivo, um tornado, qualquer tipo de evento, essas moscas podem ter caído no oceano e parar numa ilha. Então aqui nós temos o quê? Uma barreira geográfica. Com essa alteração, essa nova população na ilha, ela vai começar a sofrer algumas pressões diferentes. Ou seja, o clima da ilha pode ser diferente, a alimentação pode ser diferente, várias coisas podem ser diferentes. Ela vai começar a alterar diversas características da população A. Então, ao longo do tempo, ela vai sofrer mutações, vão ser selecionadas de formas diferentes e vão ter predileções diferentes. Imagine que em algum momento acontece um novo tornado, por exemplo, que devolve essa população para a ilha inicial. Com todas essas alterações, possivelmente pode ocorrer que essas moscas elas tenham gerado comportamentos sexuais diferentes e não consigam mais cruzar entre si. A partir do momento que essas moscas não conseguem mais cruzar entre si, nós poderemos ter uma ideia de uma nova espécie surgindo. Elas poderiam viver normalmente num ambiente com essa alteração. Será que o ser humano passou também por especiação? Então, a genética também nos traz algumas informações sobre especiações humanas. Aqui nós temos, por exemplo, diversas espécies conhecidas do ser humano. Então, hoje nós temos certeza que tivemos diversas espécies, ou subespécies, Neandertal, Australopithecus, todos são conhecidas hoje. Conhecemos por fósseis e hoje a genética também valida essa nossa informação. Pode passar. Então, o que nós poderemos fazer para validar essa informação? Uma análise de genética, por exemplo, hoje é uma forma muito fácil de validar esse tipo de informação. Você comparando informações genéticas, você consegue verificar
que espécies muito próximas têm uma semelhança muito grande. E com análises, por exemplo, de DNA, nós conseguimos pontuar aonde essas alterações ocorreram. Então, nós conseguimos validar essas alterações. Aqui, por exemplo, se nós compararmos o nosso DNA do ser humano com uma subespécie que a gente conhece e ouve falar bastante, do Neandertal, nós conseguimos ver que o quê? De identidade, lembra que eu falei do CA, TG? Identidade dessas letras, nós temos no mínimo 99% de identidade, ou seja, demonstra que nós estamos muito próximos dele. Se nós temos bilhões de letrinhas CTGA, nós temos uma identidade tão grande, uma semelhança tão grande, que chega a 99%. Então, existem diversos trabalhos hoje que tratam justamente disso, dessa análise, dessa comparação, demonstrando essa semelhança entre os organismos e validando a questão de especiação. Depois a gente vai falar um pouco mais de falácias, mas uma das falácias bastante conhecidas que a gente usa, que isso ouve, é que se realmente nós somos 99% semelhantes dos que os chimpanzés. Afinal, os chimpanzés são os nossos ancestrais mais próximos, são nossos primos. E antes eu falei sobre comparação dos genomas entre esses organismos. Então ali nós temos, que eu já tinha falado, nossos nucleotídeos, ó. TGA, TGA. E o que seria essa comparação? Nós temos ali uma sequência de nucleotídeos. E nós vamos comparando um a um. Cada estrela é uma diferença. Então nós vamos comparar todos e tirar uma média de quanto é diferente. Os criacionistas costumam dizer bastante, não, nós não temos nenhuma semelhança com o chimpanzé. 99% é muita coisa. Só que o interessante é, se realmente comparamos o nosso genoma da forma correta, o que nós conseguimos ver? Uma identidade geral total dos genes, dos nucleotídeos, nós temos sim uma semelhança de 95%, enquanto se nós compararmos os seres humanos com os ratos, nós temos uma semelhança de 28%. Se nós compararmos as bases nucleares alinhadas do chimpanzé com o homem, são 97% de semelhança. Com o rato, são só 40%. A identidade, que é o que nós falamos quando nós falamos, nós temos 99% de semelhança. 99%. Com o camundongo, 69%. Identidade entre genes, então só as regiões que têm genes, 99%. Com o camundongo, 85%. Então o que é interessante? Nós temos várias análises que nós podemos fazer para verificar justamente essa questão de ancestralidade evolutiva, o quanto nós estamos próximos dos outros organismos. Quando nós observamos essas informações da forma correta, nós validamos sim. Estranho seria, se eu olhasse aquela tabela ali atrás, eu encontrasse qualquer alinhamento entre o homem e um rato maior do que o homem e o chimpanzé. Isso invalidaria 100% a evolução. Isso não ocorre. Que nem nós vimos lá no começo a questão do ciclocromo, que eram 12 diferenças só de letra, nós temos uma mesma equiparação aqui. Ele segue sempre a mesma lógica. Então nós sempre vemos uma equiparidade indiferente da forma que nós analisamos. Tudo isso ele traz para quê? A evolução biológica. Então nós temos alterações pela evolução biológica do quê? De organismos ao longo do tempo em bilhões de anos. E dois termos interessantes que o Marco já tratou, que eu não sabia que ele ia tratar, senão nem tinha colocado, seria a micro e a macroevolução. O que seria a microevolução? São pequenas mudanças ao longo do tempo que ocorrem na frequência gênica de uma população. Ele acontece dentro da espécie, não fora da espécie. Então você vê pequenas mudanças ocorrendo dentro daquela determinada espécie. Já a macroevolução, elas são alterações que
acontecem fora desse nível de espécie, para cima. Família, gênero. Uma forma legal da gente pensar nisso seria essa imagem. Vamos pensar assim, ó. A cor verde é uma espécie, ok? Eu faço uma aposta com vocês, se eu chamar qualquer um e me falar aonde o verde deixa de ser verde e começa a ser amarelo, se eu chamar 10 pessoas, cada um vai me apresentar um momento diferente. Então, tudo que está dentro do verde é a nossa espécie. Tudo que alterou ali, ó, entre as tonalidades de verde, são processos microevolutivos acontecendo. São pequenas mudanças, mas o organismo continua no verde ali. Quando você muda a base de cor, você passa para o amarelo, você já está saindo da cor verde para o amarelo. Mas essa alteração é tão difícil de você perceber que você não consegue separar o que é um processo de mudança de cor microevolutiva para macroevolutiva. E é isso que a evolução acontece. As alterações que nós vemos na evolução são alterações lentas e graduais. Então, os organismos vão mudando ao decorrer do tempo. Você tem várias alterações. A diferença é que quando nós olhamos os fósseis, nós não temos todos os fósseis representados no estrato geológico. Então, nós vemos algumas representações de fósseis. Com essas representações, parece que existem alguns buracos, mas não. Se nós tivéssemos todos os fósseis, o que nós teríamos? Essa alteração lenta e gradual, onde você não consegue apontar aonde uma espécie deixa de ser uma para ser a segunda. Evidências de macroevolução nós temos várias. Recentemente saiu esse trabalho, que resolve uma questão da época de Darwin, que trata de animais que existiram aqui na América do Sul, e trata justamente de mudanças macroevolutivas, demonstrando que esses animais estão próximos dos cavalos. Nós temos evidências, até com vírus, paleovírus, onde nós conseguimos ver, olha lá embaixo, ó, as alterações ao longo do tempo relacionadas a vírus. Lembra que eu falei dos retrovírus que conseguiam se inserir no nosso genoma? Eles também nos auxiliam em mudanças macroevolutivas. Outras análises, como a construção, nós temos uma bela referência hoje, genômica, genética, falando sobre a evolução dos insetos. Tudo isso nós não deveríamos só do fóssil, que é uma crítica bastante famosa dos criacionistas. Olha, vocês olham os fósseis e vocês contam a história que vocês querem. Não, não é assim não. Nós conseguimos evidenciar hoje, graças à genética, as informações. E uma pergunta que é interessante, que é a última que eu vou usar, é: será que hoje conseguiríamos pensar num processo macroevolutivo envolvendo o ser humano? É uma pergunta difícil porque nós estamos num momento globalizado, todo mundo tem contato com todo mundo, dificilmente você vai ter seres humanos isolados, para ter uma barreira que eles troquem genes só entre eles, depende de muito tempo para isso acontecer, mas nós temos algo muito legal, foi num trabalho que saiu, que ele fala ali sobre um caso de potencial especiação na espécie humana. Ou seja, uma nova espécie humana, a gente está falando disso mesmo hoje, em pleno 2013, é o que o trabalho propõe. Os chimpanzés, eles possuem 48 cromossomos. Humanos normais, eles têm 46 cromossomos. O interessante aqui é que existe um evento chamado de translocação robertsoniana. Eu odeio essa palavra. O que ela faz? Ela acaba pegando uma parte do cromossomo e ligando uma parte do cromossomo que não é homólogo, que não é igual. Ela está relacionada, por exemplo, à síndrome de Down. Ah, então você está falando de alguém com síndrome de Down? Não, eu estou falando de alguém com 44 cromossomos, perfeitamente normal, em todos os sentidos mensuráveis e de forma estável. Que se encontrasse uma parceira reprodutiva com 44 cromossomos, teria normalmente, conseguiria se reproduzir, passar essa informação e poderia sim gerar uma pequena população, quem sabe, de indivíduos de 44 cromossomos.
é uma proposta desse trabalho. Quem sabe não teríamos, sim, uma especiação. E, só para finalizar, foi um pouco corrido, dúvidas? Estou à disposição e obrigado pela atenção de todo mundo.